tarde. O Guerreiro está relacionado, o Guerreiro vai para o jogo, o Inter vai ser mais forte do que nas 3 rodadas anteriores, Simon Bianchini. É essa a tendência, Guerreiro está de volta, está relacionado depois de mais de 200 dias, exatamente a contagem desde 16 de agosto, dia que ele teve a ruptura nos ligamentos do joelho direito. Até hoje, 210 dias afastado, longe dos gramados. O Guerreiro já estava em fase final de recuperação desde o começo do ano, mas o Inter teve todo um cuidado para não apressar o retorno deste jogador. O Inter trata a volta do camisa 9 como um reforço de peso. Ele até foi cotado para voltar em outras rodadas do próprio estadual e na reta final do Brasileirão, mas o Inter trata o jogo de hoje como a data de retorno de Paulo Guerreiro aos gramados. Não como titular, ele tem esse posto, até pela liderança que tem, não só com o torcedor, mas com os demais companheiros, e pela importância, mas vai começar no banco de reservas, porque ainda não tem capacidade de aguentar uma partida completa. A tendência é que ele ingresse no segundo tempo, nesse time do Inter mesclado. Maiago, você até fez esse questionamento, é um Inter mais forte? É um Inter com mais jogadores preparados, prontos. É um time que vai ser basicamente formado por aqueles jogadores que já estrearam na temporada de 2021, ou seja, basicamente jogadores do time sub-20, com algumas peças do time principal. Por exemplo, os titulares, que ganharam pouco mais de uma semana de férias, estarão hoje no banco de reservas. Eu recebi a informação que o Moisés será o lateral esquerdo, por exemplo. No gol, Daniel vai ter mais uma oportunidade. O Lucas Ribeiro deve ingressar no sistema defensivo. No ataque, por exemplo, Yuri Alberto, que teve boa passagem na reta final de 2020, também deve ganhar mais alguns minutos, mas ele já atuou em 2 das partidas do Inter no estadual. Então é um Inter um pouco mais reforçado, Caio Vidal também pode aparecer entre os titulares, Lindoso, Nonato, Praxedes, são vários os jogadores cogitados para iniciarem como titulares. Mas a equipe principal ainda não deve começar a partida de hoje contra o Ipiranga de Erechim, somente mais adiante. E à beira do campo não será o Fábio Matias? Não será o Fábio Matias. A informação que nós temos é que o Osmar Loz, auxiliar técnico permanente, que voltou ao Inter no começo de 2021 para ocupar esse cargo em definitivo, para o Inter não ter nenhum tipo de problema, não ter nenhum tipo de ocorrência durante as trocas na comissão técnica. Osmar Loz, que conhece muito bem a base no futebol brasileiro, teve sucesso não só no Inter, mas, por exemplo, também no próprio Corinthians, e não teve sucesso como técnico profissional, por isso ele voltou para o Inter para ser esse auxiliar técnico definitivo. Ele conhece bem a casa, foi inscrito no BID, porque o Inter imaginava, como acabou tendo uma demora no processo de inscrição do Miguel Ramírez, não entrou no boletim informativo diário da CBF e com isso não tem a condição legal de ficar à beira do campo. Osmar Loz foi registrado no sistema da Confederação Brasileira de Futebol e com isso deverá ser o comandante do Inter nessa noite contra o Ipiranga de Erechim. Sempre bom ressaltar, o jogo foi para as 8 horas da noite. Colorado enfrenta o Ipiranga em busca da sua segunda vitória, até para não ficar muito para trás na tabela de classificação do Campeonato Gaúcho. Os principais jogadores devem ganhar mais oportunidades, Maiago, nas próximas rodadas. Não dá para cravar um time titular ainda do Miguel Ramírez. Até buscando contatos com dirigentes e pessoas da comissão técnica do Inter nesses últimos dias, o Inter já imagina que os primeiros conceitos do jogo posicional, até o Rafael de Vério em GZH e também na 0 Hora escreveu sobre essa metodologia que Miguel Ramírez está implementando no estádio Beira-Rio. O Inter imagina que alguns conceitos, não toda a filosofia ainda foi implementada, mas algo diferente já poderá ser notado por parte dos torcedores que acompanharem a Rádio Gaúcha ao assistirem o jogo de hoje, mas o Inter imagina que alguns conceitos iniciais já foram implementados no grupo de jogadores. 12h20, estamos ampliando as informações do Internacional. E o que a gente dá para falar de reforços, hein, Simon? As vindas do chileno Palacios, do uruguaio Gabriel Neves, enfim, o mercado da bola envolvendo o time do Inter neste momento. Estamos aí há 35 dias, 36 dias da estreia na fase de grupos da Libertadores, Simon. O Inter tem um jogador acertado, Carlos Palacios, atacante da União Espanhola, que vai fazer a sua despedida do clube chileno na próxima terça-feira, quando
o União Espanhola visitará o Independiente del Valle no Equador pela pré-Libertadores e depois disso viajará ao Brasil para assinar contrato com o Colorado. Jogador que está sendo adquirido, o Inter vai comprar 95% dos direitos econômicos do atleta por uma quantia que não chega a 3 milhões de dólares. Isso na conversão para o real dá cerca de 16 milhões e meio de reais. Esse é o nome que já está encaminhado, apalavrado. Falta apenas a realização de exames médicos e a assinatura do contrato. Até quarta, quinta-feira, o Inter deve tornar como oficial essa contratação. Mas o Inter, nesta semana, importante ressaltar, Maiago, vai intensificar a busca por um zagueiro, um defensor. O Miguel Ramírez já deixou bem claro que quer ter um jogador um pouco mais técnico para ajudar na saída de bola o próprio Vitor Cuesta, que é o titular do setor. O Lucas Ribeiro é bem avaliado internamente, mas o Inter entende que esse jogador ainda não tem, quem sabe, o know-how para ser o principal jogador ao lado do Cuesta. O Moledo está lesionado e também não é todo da característica do Miguel Ramírez. E o Moledo volta somente no final do ano. Em novembro, mais ou menos, é esperado o retorno desse jogador. Com isso, o Inter está observando o mercado e é importante dizer, o mercado uruguaio é analisado nesse momento. São 2 os jogadores que o Inter observa. O primeiro, Guzmán Corujo, jogador de 24 anos, do Nacional de Montevidéu. A informação que se tem é que o próprio empresário dele está tentando conseguir a liberação para facilitar essa contratação por parte do Inter. E eu conversei com um dirigente que me disse que não tem tratativas pelo jogador. Mas a gente sabe como é que o futebol é dinâmico. Daqui a pouco ele consegue a liberação, o Inter vai lá, fecha a negociação. Mas o grande sonho, e a informação já foi trazida até pelo Rafael Gomes durante essa semana, é Fabrício Formiliano, 28 anos, jogador do Peñarol, mas é tratado como um jogador mais caro, de uma negociação mais complexa. Então o Inter, nesse momento, deseja o Formiliano, mas sabe que é muito difícil a sua contratação. Se o Corujo conseguir a sua liberação do Nacional de Montevidéu, quem sabe possa ser esse o parceiro de Vitor Cuesta no sistema defensivo. Falamos sobre o Palácios, que é um atacante. O Inter vai buscar mais um extrema de velocidade, com capacidade de drible. Também é o desejo do próprio técnico Miguel Ramírez. E dá para colocar nessa lista, nessa primeira onda de contratações do Inter para essa temporada de 2021, a busca por um volante. O técnico Miguel Ramírez quer um volante que ajude na construção de jogadas. Jogador mais técnico e com capacidade de passe. Muito se circulou nesses últimos dias, nas últimas semanas, o nome do Gabriel Neves, mas o Inter garante que não quer o jogador. Busquei algumas informações e ele está, pelo menos, entre uma proposta do São Paulo e também do Santos. O jogador não deve atuar, pelo menos nesse momento, no estádio Beira-Rio. O Inter observa o mercado em busca de mais um volante com algumas características diferentes. O Johnny hoje, por exemplo, não fica à disposição, porque está na seleção americana, e o Dourado ainda não está totalmente recuperado de dores no tornozelo. E o próprio Miguel Ramírez quer observar mais esse jogador, mas entende que ele não tem essa capacidade técnica, pelo menos nas suas primeiras impressões. Então é um Inter um pouco diferente, mesclando jogadores e ainda em busca de reforços. Mas mesmo assim, Maiago, quando você quiser, a gente pode também falar sobre as saídas. Tem jogador que deve dizer adeus nos próximos dias. Daqui a pouco a gente amplia essas informações aí nas saídas do Internacional. O Palácios pela União Espanhola deve se despedir aí na terça-feira, 9h30 da noite lá em Quito, União Espanhola contra o Independiente del Valle. O primeiro jogo, né, na cidade de Santiago do Chile na semana passada, União Espanhola ganhou por 1-0, portanto joga pelo empate para se classificar e aí ser o adversário do Grêmio, que também joga na terça-feira contra o Ayacucho. Pelo lado do Ipiranga de Erechim, o técnico Júnior Rocha deve escalar David, Muriel, Reinaldo, Luiz Eduardo e Zé Mário. Zé Mário é aquele mesmo que foi, né, do Internacional. Micael, Clayton, Jean Silva, Mossoró e Caprini. Na frente, o Cristiano. O Ipiranga tem 7 pontos em 3 rodadas, é o líder do gauchão, com 2 vitórias fora de casa. Ganhou do São Luís na primeira rodada 3-0 e ganhou do Pelotas na rodada passada 2-0. E tem um empate em casa com o Novo Hamburgo em 3-3. É o bom time do Ipiranga que manteve aí fora a sua base, que foi
quase, né? Quase conseguiu o acesso da Série C para a Série B do Campeonato Brasileiro. Então, é bom o Inter ficar de olho nesse adversário, Simon. Não, exatamente, e é um time que vem apostando na base. A folha salarial, segundo o presidente, conversou com a gente dentro do Domingo Sport Show, de R$270 mil. É o mesmo investimento para o Gauchão e também para a Série C. E o Ipiranga vai ficar em Porto Alegre até a próxima terça-feira, porque depois disso vai viajar a Cuiabá para jogar pela Copa do Brasil contra o Manaus. O jogo foi trocado, pelo menos, de sede por conta da pandemia e toda a questão sanitária lá no norte do país. O jogo contra o Manaus vai ser na Arena Pantanal, em Cuiabá, no meio dessa semana. Então o Ipiranga não vai voltar a Erechim, ficará em Porto Alegre treinando e se preparando para essa partida, que é importante por conta também da questão financeira visando o restante da temporada. Contra o Penharol, né? Não é isso? Isso, eu falei Manaus, é Penharol mesmo. No site